Abra sua Bíblia em Salmos 11. A gente sempre gosta de trazer uma mensagem de Salmos, que é o título, né, que nós sempre colocamos, é Nos Aproximando de Deus através dos Salmos. E o Salmo 11 tem muito que Deus tem para falar conosco nessa manhã. Já está no telão, diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Pois, eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Amém, Senhor nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, pela Tua palavra tão poderosa, ó Deus. Fale conosco, ó Pai. Venha mesmo trazer ensinamentos, venha trazer direção, amplie, ó Deus, a nossa visão, ó Pai. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Este salmo, que faz parte ali do primeiro grupo de salmos, do Salmo 1 ao 41, eles enfatizam muito essa importância de ter Deus ao nosso lado o tempo todo e caminhar com Ele. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre fundamentos, né, os alicerces, que muitas vezes, se não tomarmos cuidados, podem ser abalados. Sabemos que há um tempo atrás passamos por uma crise mundial, todo mundo viveu isso em suas casas, e ficamos ali cheios de dúvidas, se aqueles dias passariam, quanto tempo, se ali era o fim da humanidade, e ficamos presos em nossas casas, muitas dificuldades, vivemos dias muito difíceis naquele período ali, 2019, 2020, foi bem difícil, nós como pastores passamos por muitas dificuldades naquele período assim, para poder assistir algumas pessoas, sabendo que não podíamos ter acesso a certos lugares. Também muitas incertezas e inseguranças passam no nosso coração, no dia a dia. Hoje, agora, as portas aí, novas eleições, a politicagem, que nos assomba, os noticiários. Nem Copa do Mundo agora está livre mais, dos escândalos. E a gente começa a perceber isso na televisão, isso começa a nos incomodar. Essa semana eu estive viajando, na volta passei por Belo Horizonte. E quem conhece ali a região da Lagoinha, região que você vem da região da Pampulha para o centro de Belo Horizonte, sempre ficam ali moradores de rua. Ali tinha até um ambiente ali que eles chamavam de Cracolândia. Mas eu nunca vi tanta gente na rua igual eu vi esse final de semana. Morando na rua, estado de morador de rua mesmo, assim, barraco para todo enquanto é lado, famílias inteiras debaixo daqueles viadutos. Eu nunca vi tanta gente assim, morando na rua. Mas as notícias que vemos é que está tudo bem. O país está uma beleza. Não estou falando aqui de política, mas as notícias que vemos parece que o Brasil está uma beleza. E não está. Mas, apesar de insistirem em dizer isso, está nítido aos nossos olhos como essa miséria tem alcançado tantas famílias e quanto essas pessoas estão sofrendo. Então, o que fazer? Qual a decisão mais acertada? Nós, como cristãos, nós precisamos tomar dia após dia, diante de tudo que vemos, de tudo que assistimos. Nós vamos fingir que está tudo bem, nós vamos tapar os olhos para essas coisas, fingir que não estamos vivendo dias difíceis na criação dos nossos filhos, no ensinamento dos nossos filhos, aquilo que eles absorvem, o que eles veem, aquilo que lhes é ensinado. Isso sempre aconteceu em todas as épocas, e principalmente nós lemos nesse texto, quando o rei Davi, então, ali, ele enfrentando mais uma das dificuldades, como enfrentou em toda a sua trajetória de vida, e a Bíblia vai dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele é um homem que, apesar de seus erros, se arrependia profundamente, tinha uma grande intimidade com Deus. A Bíblia diz das dificuldades que ele passou,
e de muitas pessoas que o cercavam e que queriam o bem dele, mas que muitas vezes esses conselhos não eram conselhos que deveriam ser tomados como verdade. Ele começa o texto dizendo assim: no Senhor me refugio. Ele já começa o texto dizendo que, apesar das dificuldades, o refúgio dele é no Senhor. Como então vocês dizem a minha alma? Como é que vocês vêm e falam ao meu coração? A ideia aqui, por que vocês tentam me convencer para que eu fuja como um pássaro para o seu monte e fique lá escondido? A ideia de fugir aqui é a ideia de desistir. Por que vocês dizem a minha alma? Por que vocês tentam me convencer a desistir, a fugir como um pássaro para o seu monte? Davi tinha um propósito. Davi sabia que tinha sido ungido rei. Foi Deus quem enviou o profeta para ungí-lo. Ele sabia dessas verdades. Ele sabia de fato que Deus tinha um propósito e um chamado na vida dele, como tem na vida de todos nós. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós não fugimos do nosso propósito. Apesar que muitas vezes nós precisamos inteligentemente nos afastar de certas situações, como o próprio Davi fez em algumas ocasiões. Fugiu de Saul. Saul, em toda a sua soberba, arrogância, ciúmes de Davi, depois que vence o gigante Golias, ele fica temeroso e ele começa a perseguir, e Davi vai fugir. Deus tinha dito para ele que tinha um projeto na vida dele, mas Deus nunca disse para ele se levantar contra o rei, que também foi ungido por Deus. Então ele fugiu. Ali foi uma sabedoria ele ter se afastado daquele ambiente, porque senão ele morreria, ser inteligente. Deus não chamou ninguém para morrer antes da hora, né? É ser inteligente. Então ele foge, e sabendo que o que Saul estava fazendo não era uma afronta contra ele, era uma afronta contra Deus. Da mesma forma, Absalão, seu filho, se levanta contra ele, e ele também vai fugir, mas muito temeroso. É interessante que as Escrituras deixam claro que Davi foge, mas lá no fundo do coração dele, querendo que o seu filho se arrependa, porque ele sabia que ele estava se levantando contra Deus, porque Deus que ungiu-lo como rei, ele ainda não tinha tomado o trono, ele ainda não tinha assumido o trono, ou seja, ele estava se levantando contra o projeto de Deus. E se levantar contra o projeto de Deus, querido, é muita bobagem, é muita burrice. Deus tem projeto nas nossas vidas. Deus tem planos nas nossas vidas. E nós, nessa manhã, eu queria compartilhar alguns detalhes disso que eu aprendi nesses textos. Ele continua dizendo no versículo 2: pois eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Eles falaram para ele: olha, o pessoal está pronto para te atacar. E ele vai dizer assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos repetir juntos? Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Essa foi uma pergunta que Davi fez. Davi havia sido escolhido por Deus, de modo que qualquer coisa que o atacasse pessoalmente poderia abalar todo o alicerce daquela nação. E nós sabemos que isso, Deus tinha um propósito na vida de Davi, incluindo a vinda de Jesus. O rei Davi também, como eu disse, ele enfrentou todas aquelas outras crises. Saul, com seu orgulho, aquela raiva, aquele seu ciúme, perseguiu Davi por um longo período. Mas esse salmo é a resposta da fé a um conselho de medo. Muitos querem que nós tenhamos medo. Medo de ter filhos, medo de criar nossos filhos, medo de viver, medo de caminharmos, medo de sobrevivermos nesse mundo, desfrutarmos desse mundo, desfrutarmos das bênçãos, das alegrias, do prazer que é estar em comunidade, estar em família. Davi, como eu disse, ele viu-se em perigo, então, em várias situações, mas ele, nesse sentido, agora ele não foge, porque ele sabia que agora essa fuga seria fugir dos propósitos, fugir do seu chamado, fugir daquilo que Deus tinha para todo Israel através da vida dele. Está entendendo? Vamos colocando isso em prática nas nossas vidas. Esse salmo nos ensina então a vencer o medo, escolher entre ter medo e fugir do nosso chamado, ou seja, andar de acordo com o que vemos, uma visão terrena, limitada.
Nós podemos adotar essa prática. Percebemos e fugimos, né, que podemos ver, até onde nós podemos imaginar que podemos ir, ou confiar em Deus e deixá-lo conduzir nosso caminho, ou seja, ter essa coragem de enfrentar pela fé, né, muitas situações que se apresentam a nós, ou seja, ter uma visão ampliada do projeto de Deus para a nossa família. Você acha que Deus tem projeto para a sua família? Sim ou não? E tem mesmo, muitos projetos. Você acha que Deus tem projeto para os seus bebês? Você acha que Deus tem projeto para os seus filhos que já são maiores? Deus tem. Você acha que Deus tem projeto na sua vida ainda? Ah, mas eu já estou mais velho, já estou mais experiente. Tem projeto na sua vida ainda. Eu tenho um livro do Billy Graham, e ele morre quase 100 anos. Ele falou que depois que a esposa morreu, ele ficou muito triste e ficava doido para morrer logo para poder encontrar com ela. Ele amava aquela mulher demais. Ele falava, Deus deve me chamar o mais rápido possível agora, porque estou com saudade dela. E ele tinha muitas comorbidades. Quando ela morreu, ele tinha 60 e poucos anos, só que ele viveu quase até 100. E ele entendeu que mesmo diante das suas dificuldades, das suas limitações físicas agora, ele pôde ainda aconselhar e nunca parou o seu ministério. Um dia desse atrás, nós tivemos aqui, né, um velório aqui na igreja, do pastor, como é que era o nome dele? Pastor César? Nosso vizinho aqui. Pastor Antônio, naquela igreja bem na esquina ali, ó. Eles pediram para que fizesse o velório dele aqui. Esse homem morreu com 90 e poucos anos. E firme, ativo aqui na comunidade, ali na igreja. E aqui, naquele dia eu estava aqui, começamos a ouvir testemunhos, e testemunhos, e testemunhos. E a hora chegando, e testemunho. Ninguém queria parar de falar. Esse homem foi meu pai na fé. Esse homem cuidou de mim. Esse homem não sei o quê. O homem deixou um legado gigantesco. Nosso vizinho aqui passava por aqui sempre, né? Muitos tiveram o privilégio de conviver com ele, outros não. Olhando para esses textos, nós entendemos que sempre há uma conspiração contra o povo de Deus, contra o chamado que Deus tem para nós. Tem sempre alguém tentando nos levar para longe do nosso chamado. E essa frase, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Parece que isso ficou martelando na cabeça de Davi. Eu fiquei pensando, parece que isso ficou latejando lá na sua mente. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o firme fundamento de coisas que nós esperamos. A prova de coisas que não vemos. E a Bíblia vai dizer assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por essa fé, Davi alcançou testemunho. Aquele era um dia decisivo para Davi. Fugir ou confiar no chamado de Deus. E ele confiou no chamado do Senhor. E hoje nós estamos contando a história dele aqui. A história estava sendo escrita. A história estava sendo registrada. Deus tinha um propósito de contar essa história para todas as gerações futuras. E nós estamos aqui hoje, alguns milênios depois, contando essa história de um homem que não desistiu do seu chamado. Apesar de alguém dizer para ele, foge, você vai morrer. Ele falou, dessa aí eu não vou fugir não. Os fundamentos não podem ser tirados. Por mais que ele não tinha uma visão ampliada, o que ele estava zelando naqueles dias, queridos, era dos princípios morais que Deus sempre permeou em todas as gerações para que nós andássemos neles, vivêssemos neles e desfrutássemos deles nas nossas famílias, nos nossos lares. Então Davi sabia que fugir seria desistir. Sabe quando os fundamentos morais e espirituais são destruídos? Você já parou para pensar? Em que situações esses fundamentos morais, espirituais podem ser destruídos na vida de uma pessoa, de um casal, de uma família, de pais? Esses dias eu estava meditando em Malaquias. E Malaquias, o último livro ali do Antigo Testamento, Jesus às portas. Deus agora pronto para demonstrar o maior amor dele por toda a humanidade, se fazendo homem, para vir sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar, o próprio Deus. E agora, ali no último livro do Antigo Testamento, Deus pede que seu profeta levasse uma sentença para o povo de Israel. Aquele povo que acabara de chegar, né, do cativeiro babilônico, voltaram
amparados, foram supridos, mas passou-se ali alguns anos e eles deixaram que os fundamentos fossem abalados de novo. É interessante que o profeta começa a dizer para eles que eles estavam duvidando do amor de Deus. A primeira coisa que o profeta vai dizer para eles, e que abala profundamente os fundamentos do Senhor na nossa vida, duvidar do amor de Deus. Deus vai dizer assim: vocês não viram como amei Jacó, Israel, e aborreci Esaú? Ele não estava dizendo que desejou mal para Esaú. Ele estava dizendo assim: olha para a trajetória da descendência de Jacó. Como eu amei vocês. Como eu cuidei de vocês como um pai cuida de um filho. E quando vocês entenderam que eu era pai, olhem para trás e vejam como nós desfrutamos de épocas maravilhosas. Era mais ou menos isso que Deus queria que eles soubessem. Deus quer que nós saibamos que Ele nos ama. Porque muito mais do que isso, Ele envia Jesus para morrer em nosso lugar. E Ele vai dizer que agora Ele seria um conosco. Assim como Jesus é com Deus, Deus com Jesus, seria Jesus conosco e nós com Ele. Ele estava dizendo agora de uma relação muito mais estreita. Duvidar do amor de Deus é abalar as estruturas, principalmente. Isso traz um desastre na nossa família, quando você duvida de quanto Deus te ama. Ele vai dizer assim: vocês estão envergonhando o nome de Deus. Quando vocês vêm oferecer sacrifício no templo, vocês estão trazendo animais doentes, animais aleijados. Vocês não estão tendo nenhum zelo, porque a figura daqueles animais puros, sem defeito, é a figura de Jesus que estava às portas, querido. Eles também não sabiam, mas Deus estava escrevendo essa história. Deus ia usar aquela história para deixar claro para nós que o Cordeiro de Deus, imaculado, estava às portas. E Ele está voltando, querido. E Ele está voltando. Por isso nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje. Ele vai dizer assim: vocês estão profanando o nome de Deus. Havia uma hipocrisia, eles não arrependiam de nada. Ele vai dizer assim: fala para os maridos aí, que eu fui testemunha do casamento deles. Eu sei que eles estão largando as suas esposas por qualquer motivo. Deus está dizendo assim: olha, eles não estão percebendo o plano que eu tenho na vida dos filhos deles. E eles estão abandonando essas famílias e impactando diretamente os filhos. Fala para eles que eles estão profanando o meu nome, se divorciando, né? Negligenciando esse tão grande amor por aquelas famílias. Questionando a justiça de Deus. Tudo está lá em Malaquias, um livro pequenininho. Ele vai dizer assim, questionando a justiça de Deus, é como se te perguntasse: onde estão as bênçãos que o Senhor prometeu para mim? Por que ainda não recebi? Você já entregou a sua vida para Jesus? Quem já entregou a vida para Jesus? Você já verdadeiramente já entregou a sua vida para Jesus? Então Deus não precisa te dar mais nada. Isso já é o suficiente. Isso já é tudo. Quando nós recebemos Jesus. E muitos ainda estão abalando os fundamentos, querendo colocar Deus, questionar a Deus sobre onde estão minhas bênçãos. E Deus já nos deu, nós estamos desfrutando delas dia após dia, né? Mais uma manhã onde nós acordamos, respirando, né? Acordamos aí para mais um dia. Ele vai dizer para eles assim, fala para eles, que eles estão me roubando. Pode falar para eles. Eles estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Por que Deus manda fazer isso? O povo que Ele havia separado para trabalhar lá no templo estava passando dificuldades. As pessoas que Deus separou para viver para o reino estavam passando dificuldades. Deus fala para eles, estão me roubando. Aquilo que eu falei, quando alguém impacta direto os planos e os projetos de Deus na vida de alguém, nós estamos nos levantando diretamente contra Deus. Então, por tudo isso, essas pessoas estavam se levantando contra o próprio Deus, desprezando o chamado ministerial. Aí sim, Ele vai chamar os pastores, os sacerdotes, os líderes
E da mesma forma, vai dizer que eles estavam desprezando e até acostumando a viver daquele jeito. E muitas vezes não corrigiam ali a igreja, né? Aqueles que estavam sob a liderança deles. E eles também, muitas vezes, acomodados. Então Deus também fala duramente contra eles. Então eu fiquei pensando, esses são alguns fundamentos, só alguns. Que senão, o principal deles, que eu falei, é o primeiro, amar a Deus. Se nós duvidamos do amor de Deus, nós estamos correndo um sério risco de abalar todo o alicerce, toda a base que Deus tem preparada para a nossa família, para mim e para a sua família. Isso na mente de Davi, ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Davi havia sido escolhido por Deus, de modo que qualquer coisa que o atacasse, impactaria direto na nação. Fiquei pensando, quem quer derrubar um prédio, o que você faz? Já viu como é que eles derrubam um prédio hoje? Bota um monte de dinamite lá na base do prédio, não é assim? Lá nas estruturas. Aquilo implode e o prédio desce inteiro. É isso que Davi entendeu. Ele está dizendo, já viu falar da raposinha da vinha, que Salomão vai falar muito sobre ela? Ela come os brotos das videiras, das oliveiras, das plantas. Elas comem os brotos, porque ela mata o futuro no presente. Ela não deixa o broto crescer, então não vai dar fruto. É mais ou menos a mesma situação. Se implodirmos as bases, o prédio inteiro vai desabar. Quer destruir uma nação? O diabo já sabe disso. Ataca a base dela, ataca as famílias. Ataca as famílias e você vai agora destruindo toda a nação. Tira a autoridade dos pais. Tire a autoridade dos pais, coloque as pessoas contra os seus líderes. Estamos vivendo inversões de valores, pessoas querendo destruir essa estrutura criada por Deus, que é a família. É interessante que eu gosto de assistir muita televisão, muito noticiário. Não sei se você, como é que você gosta, talvez você não perde tempo com isso, mas é bom a gente ficar bem informado. Nós sabemos que a ONU investe hoje muito mais no mundo inteiro em guerras do que em qualquer outra coisa. E agora está em descrédito ainda. É os povos se reunindo, se levantando contra Deus. E Salmo 2 vai dizer que Deus ri deles. Lá no seu alto sublime trono, olha assim. Nós estamos falando de Davi, de Saul, esses homens já morreram há milhares de anos. E Deus continua lá no seu alto e sublime trono. De geração em geração, levantando pais, filhos, líderes, reunindo um povo para que esse alicerce continue firmado. E ele está firmado, querido. Desde Davi, aí vieram reis, vieram líderes mundiais, todo mundo já passou. E o Senhor no alto sublime trono continua governando, e nós estamos aqui hoje, há quase, sei lá, quantos mil anos, dessa história, falando desses alicerces. Nós podemos não deixá-lo ser abalado da nossa vida. A pedra angular, ninguém vai tirar. Essa está lá. Essa está firmada lá. 1 Pedro 2 vai falar sobre isso. Que nós somos pedras vivas. Ou seja, nós estamos edificando sobre a pedra angular que está lá. Se nós queremos edificar lá, tudo bem. Oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Nós lá, pedras vivas, o Senhor nos chama. Ele não está falando agora, ele falava para um povo, quando Pedro está falando isso, para um povo que estava acostumado com templos lindos, maravilhosos, gigantescos dos deuses gregos. Ele está falando, esquece disso. Vocês estão firmados em Jesus Cristo, não é no templo. Vocês agora são um templo. É isso que ele lá está falando em 1 Pedro. Vocês agora são um templo. Esquece dessa bobagem de prédios. É bom reunir aqui, nós reunimos aqui, mas isso aqui é só um prédio. Agora ele está falando, não, o templo agora são vocês. Vocês são as pedras vivas desse templo. Nós somos as pedras vivas que estamos que estamos sobre a pedra angular, que é Jesus, aquela que foi rejeitada. E essa ninguém abala, querido. Por isso que passa todas as épocas, todos os tempos.
As pessoas se levantam contra ele e Deus continua rindo deles, dos líderes. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que subirão como águias, né? Aqueles que confiam em Deus estão lá, dia após dia, firmados e desfrutando. Firmados nessa pedra angular, nessa base, nessa estrutura, e desfrutando. Como nós temos desfrutado do amor de Deus, da presença de Deus. Ontem a gente fizemos uma pequena reunião em família, a gente pôde perceber assim, meu Deus, como em toda a trajetória o Senhor sempre foi conosco. Muito obrigado. É bom demais saber como Deus nos ama. O justo, a Bíblia vai dizer, ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo aqui é aquele que tem sua raiz, sua base firmada em Cristo Jesus, na palavra. É aquele que não negocia seus princípios. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está dizendo, o Senhor é o Messias, o ungido, o Senhor é o enviado do Senhor. Ele falava para Jesus. Paulo vai dizer, o fundamento está posto, ninguém pode mover ou substituí-lo. Está posto. A pedra angular está posta, Jesus Cristo. Ela já está, querido. E você e eu, como pedras vivas, como Davi entendeu. Davi entendeu, sou uma pedra viva. Não posso deixar que os fundamentos sejam abalados. Paulo aos Efésios, a igreja está estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, você tem aí na sua mão as escrituras sagradas. A missão da igreja é trazer essa intervenção, querido, do céu para a terra. Isso começa no nosso coração. A Bíblia diz que Deus está em seu alto e sublime trono, contemplando. Então nós precisamos de trazer as bênçãos, tudo aquilo que Deus deseja para nós. Agora nós precisamos de trazer isso para a realidade física. E nós fazemos isso, querido, através das nossas ações, oração. Jesus um dia falou assim para os discípulos, quando vocês forem orar, começa a oração já logo assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Ele falou assim, quando você for orar, primeiro, querido, olha para o alto, né? Entenda que Ele é o nosso Pai. Todos nós nos dirigimos ao mesmo Deus, ao nosso Pai. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Ele falou, já declara logo, Senhor, seja feita a sua vontade aqui na minha vida. Aí sim, você começa agora a balizar. É vontade de Deus isso? Aquilo? É vontade de Deus que eu faça isso? Que eu me aprofunde nisso ou que eu me afaste? Aí sim nós começamos a avaliar. Fiquei pensando naquela mulher encurvada, a vida inteira olhando para baixo, ter um encontro com Jesus e agora sim começa, né, a contemplar. Os discípulos também um dia chegando para Jesus, e Jesus, olha, os campos já estão brancos, meus filhos. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele está preocupado com ele. Ele está dizendo, os campos já estão brancos. Está pronto para a ceifa. Sempre estão brancos. Eu fiquei pensando nisso. De geração em geração. Você viu a quantidade de menininho que nasce todo dia? Milhares de bebezinhos. Você quer um campo mais fértil do que esse? Nascendo todo dia. Quando você assusta, 6 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. É muito rápido. Então os campos, e também as pessoas já mais velhas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra. Ele está falando, tira um pouquinho o olho das coisas aqui de baixo e coloque o olho em Jesus, que está à direita do Pai. Enfrente a vida e primeiramente entenda quem você é de fato, querido. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Aí sim, nós somos filhos do Deus Altíssimo, amém? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E a todos que o receberam, que creram, a Bíblia diz que Ele nos deu o direito de tornarmos filhos dele. Então, sem dúvida nenhuma, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, amém? E você acha que Ele nos ama? Ele nos ama com amor eterno, a Bíblia vai dizer. Com amor eterno. Muitas vezes nós queremos cobrar algo de Deus, de coisas que nós não entendemos, nossa visão muito limitada. Mas Davi aqui, com a visão espiritual apurada, ele começa a ver aqui alguns atributos nessa história. Ele vê a soberania de Deus, ele sabe que Deus governa dos céus e controla tudo. Esses dias eu estava vindo da roça, de moto, e moto é bom, moto dá uma sensação de liberdade, não é isso que anda de moto aí? Parece que você está até flutuando assim, mas você pega uma estrada melhor, né?
Aí eu vim à noite, e estava gostoso de andar assim, Arlindo, ó, né? Passei numa curva assim, atravessa um cachorro na minha frente. Mas foi a conta dele passar e eu passar. Nós passamos por um triz, nós dois. Eu e o cachorro. Eu fiquei pensando, naquele dia eu cheguei em casa e falei, meu Deus. E passando um monte de carro assim, ao mesmo tempo, né? Eu estava lá uns 110 por hora. O impacto ia ser um impacto até, né, Dé? Ia ser um impacto um pouco grande. Eu fiquei pensando, estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. Nós achamos que somos muita coisa, achamos que podemos deter o controle de tudo. Nada, não tem nada. Estou aqui hoje porque Deus ainda tem projetos na minha vida, eu preciso dar continuidade. Mas poderia ter sido por causa de alguns milésimos ali de segundos. E eu sei que isso acontece conosco, estamos aqui o tempo todo. Quando olhamos ao redor, nós percebemos muitos problemas. Mas Davi olha aqui então essa soberania de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ele fala que Deus está olhando. Deus dá uma freadinha no cachorro aqui hoje. Puxa sua moto um cadinho para trás. Eu costumo dizer que a estrada ali era para 80 por hora. Eu estava 110. Deus poderia fazer o milagre ou ele só vai ter 80 por hora naquela, não sei, brincadeira, né? Mas, verdade, eu estava quebrando um princípio ali de velocidade. E Deus, pela sua misericórdia, é hora de chegar em casa e pedir muito perdão a Deus de novo. Perdão, Senhor, me perdoe, né? Tentei antecipar aqui, né, essa situação. Davi tinha prazer no Senhor, ele dançava na presença de Deus. Nós sabemos que quando ele traz a arca, ele dança, ele desfruta na presença de Deus. Então ele sabia de fato quem era Deus e a soberania de Deus. Se Deus prometeu, é Deus que vai fazer com que aquilo acontecesse, desde que ele fizesse a parte dele. Se precisou se ausentar na hora certa, mas também os fundamentos, esses não. Esses ele não ia compactuar para que fossem destruídos. Também, quase finalizando, né, ele percebe a onisciência de Deus, ou seja, o Senhor é aquele que conhece todas as coisas. O Senhor conhece os feitos de todos nós. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar, sim ou não? Seu pensamento nem veio, o Senhor já conhece. Nós precisamos entender isso, que Deus conhece. Não adianta nós tentarmos inventar, né? Tentar ajustar algumas coisas para a nossa situação. Não adianta. Ele vai dizer assim no versículo 5, o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Aí nós percebemos muitos reis, né, em toda a história de Judá, reis ímpios, uns poucos que andaram com o Senhor, e o Senhor colocou todos eles à prova. Muitos foram muito bem, lá no finalzinho, como o rei Asa, né, ali abandona o Senhor no final da sua trajetória. Então ali ele impacta profundamente os fundamentos e impacta a futura geração, mas Deus, pelo seu infinito amor, ao seu projeto, aos planos dele mesmo, né, para que todos os planos dele que não podem ser frustrados, Deus continuou, né, cumprindo o projeto para que Jesus viesse para nos salvar. E o último aqui, né, o último atributo que eu coloco aqui, é a justiça de Deus, a retidão de Deus. A Bíblia diz que Deus pune o ímpio e revela-se ao justo. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo, enxofre e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Aí ele fala agora já, né, de um período aí no futuro próximo. Ó, todo mundo ficou com medo. No futuro próximo, onde partiremos. E sim, a justiça de Deus será feita naquele grande dia, para cada um, né? Para os retos, contemplarão a face dele. Quem quer contemplar a face do Senhor Jesus? Lá na glória. Que coisa mais gostosa, né? Chegar lá e contemplar a face do Senhor Jesus. Esse aí é para aqueles que amam a justiça. Quando Jesus voltar, e ama Jesus, lógico, aqueles que têm Jesus. Quando Jesus voltar, aqueles que os rejeitaram, então, serão banidos da face do Senhor, enquanto os seus filhos serão recebidos de braços abertos na tua presença. Ou seja, não desiste de Deus, querido.
Você pode falar para o seu colega, e não desiste de Deus. Porque Ele não desistiu de nós ainda. Não, Ele não desistiu. Deus não desistiu de nós. Por isso você está aqui hoje. Talvez você está pensando assim, eu tenho feito muita coisa que não devia estar fazendo. Exatamente por isso nós estamos aqui. Nós nos reunimos assim, semanalmente, exatamente por isso. Para que Deus, semanalmente, traga direção, confronta ao nosso coração, nos reposicione, nos mostre como nos ama, nos mostre como tem projetos e planos na nossa vida. Deixa muito claro que os planos dele não podem ser frustrados. Então, toda semana nós nos reunimos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu queria só ler o último texto, eu até citei um pouco dele, lá em 1 Pedro, mas eu queria só terminar com ele. E nós já vamos orar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diga assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular. Ele vai dizer que nós, então, como pedras vivas. Eu estou vendo a Amanda ali, né, minha nora, tem 3 filhas. E o olhar dela para as meninas precisa dizer que essas meninas são pedras vivas nas mãos do Senhor. Aí sim. Agora, os alicerces não podem ser abalados. O que precisamos? Que atitudes precisamos tomar? Primeiro, ensiná-las a amar a Deus sobre todas as coisas. Elas precisam entender que Deus as ama com um amor incondicional. E tudo aquilo que está lá em Malaquias, que foram pontos negativos, mas Deus os chamando para um arrependimento e voltarem aos fundamentos. Sempre assim nas Escrituras. O profeta fala para que as pessoas se arrependem, voltem, repensem, se estabilizem e continuem a caminhada com Jesus. Amém? Assim, né, é o que Deus espera de cada um de nós. Que os fundamentos não sejam abalados. O tema que eu dei nessa mensagem, para essa mensagem, é lutando pelos fundamentos. Porque é uma luta diária, querido. O texto vai dizer, como vocês dizem a minha alma. Lá no primeiro versículo, Davi está dizendo assim, o que vocês estão falando está vindo direto à minha mente. Está impactando a minha mente para fugir. Como é que vocês estão tentando enfiar isso na minha mente? Me convencer disso. É isso, querido. Nós somos atacados o tempo todo aqui, ó, na nossa mente, na nossa alma, para sairmos em fuga do nosso propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós, viu? Os de cima, os de baixo aqui, os que estão ouvindo lá no YouTube, os que estão ouvindo pela rádio, os que vão assistir depois, né? Ministério de Louvor. Deus tem um propósito para cada um de nós. Pedras vivas. A pedra angular já está posta. Está feito. O maior presente já recebemos. Agora, como pedras vivas, querido, nós precisamos de edificar sobre ela. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Não o que o povo de Judá oferecia no tempo de Malaquias. Sacrifícios de qualquer maneira. Deus não quer nada de qualquer maneira, não. Ele quer que ofereçamos para Ele sacrifício de qualidade. Ele quer nosso coração com qualidade. Ele quer que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para Ele, inteiramente para Ele. Aí sim, para que Ele possa trabalhar em nossa vida. Aí nós vamos começar a oferecer de fato aquilo que agrada a Deus. E não o que esse povo fez num grande período de tempo. Logo depois de ter recebido uma grande bênção, de voltar para a terra deles. Mas daí a pouco desistiram. Cuidado, querido. Muitas vezes nós vamos tão bem, caminhamos, recebemos tanta vitória, aí nós nos acomodamos e achamos que até aqui Deus nos ajudou, mas daqui para frente, deixa conosco. Não, querido, até aqui o Senhor tem nos sustentado, e que a boa obra que Ele começou em nossa vida, que Ele possa cumpri-la até a vinda de Cristo Jesus. Aí você vai pensar, mas até lá talvez eu já terei morrido. Talvez você sim, mas a boa obra que Ele começou na sua vida não, porque ela vai muito além
de hoje. Vai muito além da nossa geração. É isso que aconteceu lá com Davi. Davi nem sabe. Mas nós estamos aqui hoje, milhares de anos depois, alegre com a decisão que ele tomou. Então, querido, essa boa obra, Deus vai completá-la até a vinda de Cristo Jesus. E nós vamos ser surpreendidos, talvez, naquele dia, né? Talvez nós vamos ser surpreendidos, olhar para trás e falar assim: mas eu não fiz nada disso. Fez sim. Você preservou os fundamentos. Quando você preservou esses fundamentos, você abriu um leque espiritual gigantesco de bênçãos que foi derramado sobre a sua casa, sua família. E você realmente não percebeu na época, porque sua mente era muito limitada lá embaixo. É assim que vai ser. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quando você estava lá na terra, sua mente era muito limitada. Não dava para ficar te mostrando coisa demais não, né, Saulo? Como é que você ia ficar vendo essas coisas aqui? Como é que você ia entender essas coisas que hoje você pode perceber? Eu sempre viajo nessas ideias, porque eu sei que é assim que vai ser. Eu tenho convicção que é assim que vai ser. Então vamos orar. Depois eles vão tocar um louvor para que você possa também aí oferecer aí um louvor agradável a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por todas as gerações, ó Deus, onde o Senhor, ó Pai querido, alcançou corações contristos, corações que foram fiéis ao Senhor, ó Deus. Nós sabemos que em todas as épocas, ó Pai, pessoas tiveram grandes dificuldades, ó Pai. Viveram conflitos físicos, conflitos em suas mentes espirituais. Mas nós sabemos que o Senhor sempre esteve lá, ó Deus. O Senhor esteve lá através dos sacerdotes, profetas, dos seus pregadores. Mas hoje, muito mais do que isso, ó Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente através do Teu Espírito, ó Pai, o Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus. Continue nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Continue nos convencendo que não somos justos porque somos bons. Nós somos justos porque o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, foi enviado, viveu entre nós, o justo pelos injustos. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer que somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelo sacrifício do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem nos convencido a respeito do pecado, ó Deus. Sabemos que éramos escravos do pecado, ó Deus, mas hoje nós temos o Espírito Santo para nos ajudar contra o poder do pecado que muitas vezes nos assedia, Senhor. Mas nós também sabemos que um dia estaremos, ó Pai querido, afastados de todo o pecado, quando na glória estivermos com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, traga mesmo consolo a cada coração, amplie a visão dos meus irmãos, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu amor possa superabundar em cada coração. Tira toda dúvida, todo medo, Senhor. Não permita que meus irmãos fujam da Tua presença, mas, ó Deus, que corram para os Teus braços, como o filho pródigo. Ensaiou um discurso, se preparou para encontrar com o Senhor, para contar tudo o que fez. Nós sabemos que não precisou de nada. O Senhor correu ao encontro dele e o abraçou. Em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que é assim que o Senhor faz conosco. Coloque mesmo, Pai querido, essa esperança no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Deus, para que possam desfrutar dia após dia do Teu grande amor. Em nome de Jesus, amém. Eles vão tocar uma música aqui e você vai ter o privilégio de oferecer louvores abençoados a Deus. Teu nome imutável.
Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, bem forte. Glória a Deus.